Atos 4, a partir do versículo 19, nós vamos hoje comentar e continuar no capítulo 4 de Atos, né? Contextualizando, nós estamos falando aí da igreja, né? Da igreja primitiva e da ação do Espírito Santo lá na igreja primitiva, tá bom? E antes de começar, eu peço aí que vocês deem um like, né? Compartilhem, comentem. Não deixe de se inscrever no canal também, tá bom? Então vamos começar aqui. Atos 4, versículo a partir do 19. Então vamos lá. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. No último vídeo a gente comentou aí Atos, no início do capítulo 4, né, que eles foram chamados aí para prestar contas com o Sinédrio, né? Assim, a cura do aleijado lá na entrada do templo chamou a atenção mais uma vez das autoridades do povo, e mais uma vez eles ficaram impressionados assim com o poder do Espírito Santo e com o poder do nome de Jesus, né? E eles chamaram Pedro e João para se justificar diante do Sinédrio. E vocês podem ir no vídeo anterior e dar uma olhada aí no que a gente comentou aí no último vídeo, tá bom? Mas assim, Pedro e João não se calaram diante do Sinédrio, né? Diante das autoridades, diante das autoridades lá de Israel. E assim, eles continuaram exercendo a autoridade em nome de Jesus, a autoridade que Jesus deu para eles. E eles não temeram, não tiveram medo. E por isso eles comentam aqui, eles falam aqui no versículo 19, que o próprio Sinédrio julgue, né? Julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Porque o Sinédrio estava querendo impedi-los de falar sobre o nome de Jesus. Aí continuando aqui no versículo 20, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então, depois de ameaçá-los, né, no versículo 21, depois de mais ameaças, eles, né, o Sinédrio, os líderes do povo, deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos. Ou seja, um milagre que Pedro e João fizeram em nome de Jesus, né, estava chamando a atenção ali de todo o povo. E o Sinédrio não tinha como prendê-los diante de um milagre tão grande. Okay? Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Aqui a partir do versículo 24 agora. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano Deus, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, os discípulos aqui de Jesus, né, a igreja, o povo que estava reunido ali, estava louvando ao Senhor porque Pedro e João, eles tinham sido soltos, né? Tinham sido liberados ali pelo Sinédrio. E aí eles vão orar e vão agradecer a Deus por essa intervenção, né, do Senhor Jesus lá, pelo livramento que eles tinham passado também por não ter sido presos, né? Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurece as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, Jesus, né? Então eles citam aqui Davi, né? Que os povos, que os soberanos da terra, os governadores da terra, eles se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. E eles continuam a oração. Depois de citar Davi, eles continuam a oração. No versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse.
Ou seja, era vontade de Deus, de que o próprio Deus tinha decidido de antemão que acontecesse isso, né? Que Jesus fosse crucificado ali, que ele fosse rejeitado pelo povo, pelo povo de Israel, pelos gentios, pelos governantes. E aí no versículo 29: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Então, na oração aqui, que eles estavam orando ao Senhor, né, pedindo que o Senhor capacitasse diante das ameaças que estavam sofrendo, né? Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Então eles continuam orando e pedindo que continuasse realizando os sinais e maravilhas, né? Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, no versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era uma só mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, pois que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então, grande era o poder que o Espírito Santo tinha dado para os discípulos, a ponto que eles falam aqui no versículo 30, né, do versículo 31, que o lugar tremeu onde eles estavam reunidos. Eles continuavam a anunciar corajosamente a palavra de Deus, né? Ou seja, o que Jesus tinha feito. Ok? Então, assim, a gente observa aí que, por mais perseguição que ocorreu lá na igreja primitiva, o próprio Espírito Santo dava coragem, capacitava corajosamente os discípulos a continuar entregando a palavra, falando a palavra de Deus e anunciando as boas novas, né? Então não tinha como parar a igreja do Senhor Jesus. E não tem como parar a igreja do Senhor Jesus, que é capacitada por intermédio do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Tá bom? E assim a gente termina o vídeo de hoje. Mas vamos continuar aí a partir do capítulo 5 de Atos, no próximo vídeo, falando aí sobre a igreja primitiva, né, a ação do Espírito Santo na igreja primitiva e como essa igreja cresceu e tem crescido desde que Jesus veio, né, e inaugurou essas boas novas para apontar para a gente um novo reino, né? O reino de Deus, que é um reino que excede todo o entendimento, tá bom? E é isso, pelo vídeo de hoje é só. Mais uma vez, obrigado, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, tá legal? Até mais.